Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, estou aqui gravando a resolução da prova da UFSC, prova amarela 2017. Vale lembrar que eu já gravei 2018, 2019, tu pode estudar por todos aí. Sou professor de História, então são as questões envolvendo esse tipo de conhecimento. Aí, questão 07 para nós, prova amarela nos traz uma questão sobre a Guerra do Paraguai. A questão vai estar na descrição do vídeo. Ela diz o seguinte, 0.1. Para os paraguaios, a Guerra da Tríplice Aliança, chamada aqui no Brasil de Guerra do Paraguai, vale lembrar que boa parte da historiografia ou dos historiadores paraguaios gostam de chamar essa guerra como a Guerra do Brasil, tá? É motivo de grande exaltação. Então, a ideia seria, né? Se a Guerra do Paraguai, lá no Paraguai, ela é motivo de exaltação, pois garantiu ao país a manutenção de seu crescimento industrial, ao menos nas décadas seguintes ao conflito. Claro que eles estão tentando te enrolar um pouco, né? Porque tu sabe que a situação econômica do Paraguai não é uma situação muito privilegiada. Então, quando eles querem dizer que foi um motivo de exaltação, pelo menos nos primeiros anos que se seguiram, ele está testando para ver se tu estudou ou não. Porque se tu estudou, tu vai saber que a Guerra do Paraguai não é isso, tá? Essa alternativa aqui está errada. Por quê? Vamos te explicar para te ajudar. A ideia aqui é muito simples, né? A Guerra do Paraguai, ela destruiu o Paraguai. O que nós temos aqui é uma destruição do Paraguai e não uma exaltação do Paraguai. O Paraguai teve a maior parte da sua força produtiva morta na guerra. O Paraguai era um país que estava começando um processo de industrialização e aí ele vai ser destruído. Então nós não temos como ter uma exaltação dos paraguaios em relação a essa guerra, portanto a 01 vai estar errada. Aí nós temos a questão 02, o item 02. Antes da Guerra do Paraguai, o governo paraguaio, exercido desde 1844 pela família López, Solano López é o nome do ditador do Paraguai, procurava desenvolver o país por meio da implantação de indústrias e da construção de ferrovias. Perfeito, tá? Essa alternativa está correta, né? Vamos só anotar aqui para te ter e depois dar uma estudada, né? O nome do Solano López, que é então López com Z, o nome então desse ditador da família López, que governou o Paraguai durante a guerra. O projeto do Solano López era construir o que a gente chama de Paraguai Maior, né? Esse Paraguai Maior, ele tinha a ver com questões associadas à industrialização do Paraguai, ferrovias e terras, né? Inclusive com um projeto ultra secreto de construir ou conquistar uma saída para o mar, né? Vale lembrar que o Paraguai é um país na América do Sul, um dos poucos que não tem saída para o mar, e aí isso dificultava e dificulta até hoje questões econômicas do Paraguai. Então o projeto previa aí a conquista de terras. Brasil, Argentina, Uruguai estavam na mira do Paraguai para ele ter uma saída para o mar. Beleza, 04, olha o que diz para nós 04. A construção da hidrelétrica de Itaipu, por iniciativa, hidrelétrica de Itaipu, Foz do Iguaçu, aqui no lado brasileiro, aqui cidade do leste, lá do Paraguai, por iniciativa exclusiva do governo militar brasileiro, causou grande conflito diplomático, ocasião em que o Paraguai acusou o Brasil de invadir o seu território sem autorização. Certo? Não, está errado. Por quê? Porque o projeto de Itaipu é um projeto binacional e há uma cooperação do governo militar brasileiro com o governo militar ditatorial paraguaio. Nós temos um acordo entre os dois governos do Brasil para a construção de Itaipu, apesar do Brasil ser muito maior e consumir
e aproveitar muito mais a energia proveniente de Itaipu. Itaipu também cede energia para o Paraguai. Então é um projeto que dá nome, inclusive, a Itaipu, de uma usina binacional. Então nós não temos essa ideia de uma iniciativa exclusiva do governo militar brasileiro. Próximo, 08. Essa aqui está errada, tá? 08. Nas últimas décadas, ocorreu um acelerado e tenso processo de ocupação das terras paraguaias por latifundiários brasileiros, dedicados principalmente à produção de soja no país vizinho. Essa alternativa aqui nem temos muito a comentar, ela está certa mesmo. A gente tem os brasiguaios, né, que são os brasileiros que vão ao Paraguai, que compraram muitas terras e que produzem realmente soja em lado Paraguai. Então está absolutamente tudo certo com ela. Depois nós temos o item 16, tá? Então o que nós temos lá no item 16? Em 2008, Fernando Lugo, ex-bispo da Igreja Católica, tudo certo, foi eleito presidente do Paraguai com um discurso voltado aos interesses dos mais pobres e à defesa da reforma agrária no país. Tudo certo, vale lembrar que essa primeira década dos anos 2000 nós temos vários nomes que usam esse discurso e que são eleitos aqui na América do Sul pela primeira vez. E no Paraguai não vai ser diferente. Porém, o Fernando Lugo, que era mesmo ex-bispo da Igreja Católica, ele abriu mão do seu bispado para se candidatar. Depois ele foi acusado de ter uma relação extra-batina. Ele tem um filho e teve que se defender dessas acusações. O filho seria enquanto ele ainda era bispo. Em junho de 2012, Lugo sofreu um processo de impeachment por mau desempenho de suas funções. É verdade, aqui é uma das coisas mais polêmicas da história recente do Paraguai. Por quê? Porque o Fernando Lugo, que estava aqui no Brasil, participando de uma conferência do clima, no último dia da participação dele aqui nessa conferência, ele vai ser surpreendido por um golpe que vai ser articulado em apenas 36 horas. Por que articulado em apenas 36 horas? Porque o Congresso Paraguai se articulou para derrubá-lo. Ele estava aqui participando da conferência Rio+20 e quando ele voltou ao Paraguai ele já não era mais presidente do Paraguai. Já estava tudo certo para o seu processo de impeachment, com a alegação, acreditem, de mau desempenho de suas funções. O Fernando Lugo, a princípio, não quis provocar ou liderar uma rebelião que poderia gerar talvez uma guerra civil, ou poderia gerar sua prisão, coisas desse tipo, deportação, coisas complicadas em períodos golpistas. Então ele acabou aceitando isso, teve seus direitos políticos mantidos e depois ele acabou se elegendo senador, haja vista que ele estava no final do seu mandato. Mas é verdadeira essa afirmativa e está tudo certo com ela mesmo, tá? Depois vamos a 32. Enquanto países como Brasil, Argentina e Uruguai eram governados por ditaduras comandadas por militares, nos anos 70 e 80, o Paraguai manteve a democracia. Vamos anotar. Democracia pela atuação de lideranças populistas como Alfredo Stroessner. Aí, tá aí, que tu acha que tá certo? Não, negativo. Alfredo Stroessner é um dos ditadores da América Latina nesse período aí dos anos 60 e 70. Aliás, aqui tem um comentário importante para ti. Se tu já ouviu algumas pessoas que dizem que o Brasil se livrou do comunismo, que Jango era comunista, que isso fazia parte do comunismo no Brasil e faz uma associação isolada dessa atividade, tu precisa saber que isso está errado.
Por quê? Porque a gente não tem isso como um movimento isolado. Esse movimento de implementação de ditaduras na América Latina é parte de um projeto maior que inclui a Argentina, o Uruguai, o Chile e o Paraguai. E o Alfredo Stroessner, ele é, dentre esses políticos que vão estar comandando as ditaduras da América do Sul, do Cone Sul, é o cara que mais tempo vai permanecer no poder de todos eles. Ele vai bater o recorde. Vai ser o cara que mais tempo vai governar o seu país com mão de ferro, com ditadura, sem eleições, com restrição de liberdades individuais, com censura à imprensa. Então a 32 tem que estar errado também, e aí nós não vamos somar ela, ok? Portanto, o valor da soma dessa questão aqui é 26. A 2, a 8 e a 16 é que estão corretas, tá certo? Espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, tu deixa aí no comentário da questão que eu te ajudo, tá certo? Muito obrigado pela audiência. Qualquer coisa é só escrever aí que eu te ajudo. Valeu, um abraço.